Volta com o nosso Comece Bem, que o seu dia seja frutífero para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje ler a respeito de um personagem que nós temos uma grande admiração por ele, que é Daniel, capítulo 6, o título em negrito na sua Bíblia é Daniel na Cova dos Leões. Mas há uma história tão linda, tão interessante de disciplina de oração que eu quero compartilhar com você a partir do verso 5, que diz assim: finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então a história, você conhece, as pessoas queriam pegar Daniel, por inveja. Ele era um homem, o braço direito do rei, e havia uma inveja muito grande no coração dos homens por conta desse acesso, desse privilégio que Daniel tinha. E eles tentaram de diversas formas pegar Daniel em algum erro, E você conhece muito bem essas histórias aí, as pessoas tentando pegar alguém nas suas falhas, mas eles não conseguiam. Mas eles entenderam que havia uma forma deles pegarem Daniel, que seria estabelecendo um decreto obrigando todos os homens a se curvarem apenas diante do rei e não de qualquer um outro Deus. Eles sabiam que isso seria uma ordem que Daniel jamais obedeceria. E por que ele não obedeceria? Porque Daniel tinha uma disciplina de oração. E é isso que nós precisamos na nossa vida. Muitas vezes nós oramos, mas nos falta essa disciplina. E a disciplina de Daniel na oração, ela é revelada em 3 níveis. Primeiro, Daniel tinha um testemunho de oração, Os homens sabiam exatamente o dia, os horários do dia, que Daniel se curvava diante de Deus, e aquilo já havia se tornado um grande testemunho. Muitas vezes nós não somos testemunhas de oração nem para nossa casa, Pergunte aos seus filhos se eles te acham um homem ou uma mulher de oração, ou pergunte aos seus pais se eles te acham uma pessoa de oração. Então muitas vezes falta em nós esse testemunho de oração. Nós falamos da importância da oração, nós até cremos no poder da oração, mas nós não temos um testemunho de oração. A segunda coisa, Daniel tinha um compromisso de oração, porque ele poderia simplesmente fechar as portas do quarto e orar em secreto ou deixar de orar, 30 dias passa logo, daqui a pouco eu volto a ter a minha vida com Deus. Mas ele tinha um compromisso de oração. Isso era maior do que todas as ameaças que ele sofria. Então nosso compromisso com a oração deve estar acima das ameaças e acima dos nossos compromissos, Muitas vezes nós honramos os nossos compromissos, levantamos todas as manhãs para honrar os nossos compromissos, mas não honramos o nosso compromisso de oração. E finalmente ele tinha uma disciplina de oração, A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Se você quer que alguma coisa na sua vida se transforme em hábito, você precisa ter disciplina. E muitas vezes nós somos disciplinados para muita coisa, mas nós não temos uma vida disciplinada de oração. Nós começamos bem, mas nós não concluímos, nós não damos sequência à nossa vida de oração. Então o nosso desafio para esse dia é que você tenha de fato uma disciplina de oração. Senhor, nós te agradecemos por homens como Daniel, que nos inspira, que nos ensina, ó Deus, a importância da oração. Então nos ajude a termos um testemunho de oração, um compromisso com a oração e uma disciplina de oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.